Então entremos na nossa palestra da noite. Vocês já têm o slide, já viram que realmente nós, para chegarmos a Jesus, só pode ser pelo nosso coração. A jovem senhora estava no final das suas forças. Já não suportava mais. Tinha ficado sujeita a uma viagem muito longa, muito cansativa. Não havia vagas nas hospedarias e mesmo que houvesse, se calhar o dinheiro não chegava para pagar a pernoita. Mas, por generosidade de um senhorio, ela e o seu marido receberam como abrigo uma estrebaria, a fim de que, ao menos, não passassem aquela noite ao relento. Recostada sobre um amontoado de feno e de tecidos velhos que se improvisaram, fez uma modesta cama e a flor do seu ventre desabrochou em luz e ela o tomou nos seus braços, trazendo-o para perto do seu coração. Então, recordou as palavras do anjo, do emissário de Deus, e as palavras ressoaram em sua alma uma vez mais. Não temas, Maria. Eis que receberás e darás à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado o Filho do Altíssimo. Este nascimento todos recordamos. Aprendemos-los, a maioria de nós, ao longo dos anos. E todos os anos o recordamos. Mas quantos nascimentos, quantos, acontecem também em condições adversas e não são conhecidos do mundo? Um médico estava fazendo a sua ronda pelos diversos quartos do hospital. Mas era uma ronda diferente, porque o dia era diferente e a noite era diferente. E em cada enfermaria o médico alto dizia Feliz Natal. Desejava ele assim aos seus pacientes, pois aquele era o esperado dia 25 de dezembro. Aquela felicitação era mais para ele uma questão de educação. Em toda a sua vida, nunca se considerara um homem de fé. Embora respeitador, aceitava todos os credos com respeito, mas Deus, para ele, nunca passara de uma incógnita, algo demasiado longe, a que ele não se queria aproximar. De forma súbita, naquela noite, naquele silêncio já, a paz e a quietude daquela instituição hospitalar foram quebradas. Um alvoroço que vinha da recepção, da entrada. O médico, responsável, dirigiu-se imediatamente para onde vinha o barulho, a fim de tomar conhecimento do que estava ocorrendo. Era um taxista que discutia. E discutia de forma veemente. Ele estava discutindo com a recepcionista do hospital. No seu carro estava uma moradora da rua que ele encontrara na calçada e ela estava prestes a dar à luz. Só que aquele hospital era privado, era particular. E sem o pagamento antecipado, a recepcionista não poderia permitir a admissão da gestante. O médico, percebendo a gravidade da situação, decidiu tomar conta do caso e, dando ordens à sua própria equipe, pediu que internassem a mulher e se desse andamento aos procedimentos. Ele mesmo faria o parto. Logo mais, nascia um lindo menino saudável. Olhando o médico para o recém-nascido, sentiu-se profundamente emocionado. Tomando-o em seus braços, ele se recordou do pouco que sabia
acerca do nascimento do Mestre Nazareno. Lembrou-se de que, assim como aquela criança, Jesus também nascera muito pobre e, contudo, realizara grandes prodígios. O que não estaria ao mundo guardando para aquela criança que ele trouxe à vida? Ele pouco compreendia o Rabi da Galileia, mas quando olhou para o pequenito, viu nele o rosto de outro menino que nascera em Belém. E pareceu-lhe, agora pelo coração, que o Cristo lhe estava sendo apresentado naquele instante. Fez-se Natal em seu coração. Há muito mais para o Natal do que a luz das velas. Os natais majestosos, com banquetes suntuosos e imensos presentes. Porque para o inimigo há o perdão. Para o oponente, aquele que se opõe a nós, a tolerância. Para a família, a gentileza. Para o próximo, o amor. Para o necessitado, a caridade. Para os que partiram, a nossa saudade e a nossa prece. Para o mundo, a paz. Para Jesus, o coração. É a única coisa que Jesus nos pede. Que o sintamos lá. Porque é lá que é a sua morada, se nós quisermos. Assim, a voz dos mensageiros celestes, eternamente, ecoará nas profundezas da nossa alma, quando nos dedicarmos ao Cristo. E ouviremos também nós, com Maria, recordando as palavras do anjo, ouviremos nós também na nossa vida. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, aos homens de boa vontade. De cada ato, como aquele praticado pelo médico, nascerá o Cristo em nossos corações. Do ato que nós aqui fazemos mensalmente, distribuindo a alimentação que tanto emocionou a Tirza, nós estamos tendo Jesus no coração. Então não esqueçamos nunca que esta palavra extraordinária, servir, embora andando desgastada, ou talvez ainda pior, essa palavra anda a vaguear por aí nas brumas da incompreensão ou do preconceito, falar às vezes em servir, falar em servo, remete-nos a sofrimento, a subserviência, a subjugação. E disso tudo realmente nós estamos enfadados, estamos fartos. Porém, a palavra servir é uma das mais belas que existe. Uma vez que lhe saibamos descobrir o seu verdadeiro sentido, qual é o verdadeiro sentido da palavra servir? E nada como o Natal para nós descobrirmos o significado de novos horizontes, a fim de que os possamos ampliar, refazer caminhos, vermos por onde devemos ir, compreender outros e compreender outras vidas. E aí então servir é devotar-se a algo, a alguém. Servir é entregar-se a uma causa, a um amor, a um ideal. Quem assim serve, encontra sentido na vida, tem a noção clara para onde se quer seguir todos os dias, tem rumo, tem rota. Servir à família, servir ao casamento, servir à profissão, servir à comunidade. E servir não se trata de colocar-se abaixo, no sentido de ter menos valor do que. Trata simplesmente de doar-se inteiramente a algo em que se acredita. Se percebermos bem, na natureza, tudo serve. Tudo serve na natureza. Nós somos constantemente servidos pela natureza. É ela que cuida de nós. E a natureza serve feliz. Notemos isso com atenção.
Na natureza tudo serve com alegria. Ouçamos os pássaros. Ouçamos os regatos que correm nas fragas. Ouçamos o silêncio da noite. Mas também podemos ouvir o silvo do vento, o tamborilhar da chuva nas vidraças. Tudo na natureza nos chama para a alegria. Então, quando encontrarmos finalmente a nossa vocação maior de servir, mas servir por completo, descobriremos um caminho seguro para a nossa própria felicidade. Não há ninguém nesta sala que numa altura qualquer se tenha posto a serviço de e que ao resto não tenha ficado feliz. Não há ninguém. É uma alegria que nenhum dinheiro paga. Por mais que recebamos um valor monetário de qualquer serviço pago, não se compara à alegria de nos devotarmos a uma causa e com ela conseguir levar avante a nossa bandeira sem nenhuma retribuição. Como vimos a alegria da Tirza expressa em lágrimas. A lágrima da alegria. Porque nós, as criaturas humanas, temos uma característica muito curiosa. No nosso cérebro, a zona do riso e do choro estão juntas. E é por isso que nós muitas vezes choramos de alegria. Porque ele não descodifica se é tristeza, se é alegria, e a lágrima vem na altura do riso. Neste Natal, quando recordamos o nascimento do Mestre entre nós e refletimos sobre tantas coisas, pensemos em tudo isto que já dissemos. Porque Jesus é o maior de todos. É um espírito crístico puro. E foi capaz de dizer: Jesus, estou entre vós como quem serve. Jesus serviu. Ele se comportou como um grande servidor. Por isso o recordamos, passado tantos anos. Recordamos-lo o que foi a sua vida, mas também as suas lições, os seus exemplos, a sua doação completa ao outro. Foram sua forma sublime de nos servir, para que conhecêssemos o amor de uma forma nunca antes dele ensinada. Em nenhuma outra época da humanidade nós vimos alguém servir como Jesus serviu. O espírito do Natal, então, é o espírito de servir, de dar-se e não de receber. Esse não é o espírito do Natal. Olhemos para o lado e perguntemos: de que forma é que eu posso servir a minha família? De que forma posso servir a minha comunidade? Como posso ser um bom servidor do meu país? Cada um de nós pode servir de muitas formas. E não é necessário ter muitas posses para podermos servir. Sirvamos com palavras, com habilidades próprias daquilo que sabemos fazer. Sirvamos com o nosso tempo. E olhem que pensemos que o nosso tempo é muito barato, porque é Deus que nos dá. É um tempo muito barato. Sirvamos com o nosso sorriso, com a nossa amizade. Nada disto custa dinheiro. Então façamos algo diferente neste Natal, perguntando: de que forma é que eu posso servir? Como é que eu posso servir melhor? A vida vai nos responder prontamente, não tenham dúvidas, pois o trabalho sempre aparece para aqueles que se predispõem a laborar no bem. Não falta trabalho. Dessa forma, estaremos figurando nas fileiras iluminadas daqueles que trabalham pelo bem na terra, daqueles que, incansáveis, vêm sendo os agentes transformadores do planeta, e que são muitos. Porque realmente quando alguma coisa acontece de mal, todos sabemos, mas quando algumas coisas são feitas de bem, ninguém publicita.
Isso nós temos consciência. Mas são muitos. São muitos aqueles que no mundo lutam pelo bem. E lutam no bom sentido. Não com armas, mas com o verbo servir. Juntemo-nos então a esses servidores humildes, anónimos, mas que trabalham no bem. Se o fizermos, estamos nos juntando aos servidores do Cristo, prestando-lhe a mais bela homenagem que se pode prestar no seu aniversário. Recordemos quanto Jesus foi sábio, porque ele estava muito, mas mesmo muito adiantado a todos do seu tempo. Adiantado em conhecimentos, em experiência, por isso nos deixou lições imorredoras. Falava por parábolas, para que elas não se perdessem ao longo do tempo. Ser fácil voltar a repeti-las passado o tempo, o que ainda hoje continuamos fazendo. Mas as suas parábolas são um colar de pérolas que deveria ser desfiado no transcorrer do tempo, iluminando a nossa própria vida. Quão pouco nós ainda conhecemos Jesus. Quão pouco. Se não fossem as notícias espirituais que nos chegam de Jesus, nós não tínhamos o conhecimento da sua real valia. Porque Jesus está tão acima de nós. Porque quando se desprendeu, vejam bem, quando se desprendeu a nebulosa terrestre do núcleo central do nosso sistema solar, Jesus recebeu o mundo Terra em suas mãos. Por isso Jesus é um espírito crístico. Cada mundo tem um espírito crístico como governador. Jesus assistiu ao nascimento do mundo Terra. E com zelo dispôs todos os detalhes que eram necessários a fim de que, transcorridos muitos milénios, o homem pudesse aqui aportar, com segurança, neste planeta que lhe deveria servir de lar e escola. Foi Jesus que deliberou também a formação do seu satélite, porque a Lua tinha que ser a nossa âncora de equilíbrio nos movimentos de translação que o nosso mundo faz à volta do Sol. Não fora a Lua e nós estaríamos caindo pelo universo, porque é a atração própria do satélite que ele é. Ninguém viu as mãos augustas de Jesus em todo este processo de preparação do futuro lar dos homens que é a Terra. Ninguém viu. Por isso, no transcorrer dos milénios, substituíram a sua providência, o seu trabalho, o seu feito pela palavra natureza. Contudo, foi ele, em nome do Pai Criador, o divino escultor das formas de vida e das belezas que até hoje nos extasiam quando para elas olhamos. Sim, foi Jesus, o divino escultor, o governador do planeta Terra, quem com os operários da espiritualidade tudo planificou e tudo elaborou. Pastor de todas as almas que lhe foram confiadas pelo Divino Pai, antecipou em milénios as providências para o estabelecimento da vida física na Terra, servindo-nos de tudo que Ele nos dispôs a nós, homens. Cabe-nos o indeclinável dever de zelar pela nossa casa terrestre, não malbaratando os tesouros da vida que Jesus nos ofereceu desde o princípio. Esta é a indeclinável verdade que não podemos omitir em cada Natal, porque Jesus está no leme da grande nau chamada Terra.
Só a partir do momento em que nós interiorizarmos esta realidade, que Jesus já existe, desde o primeiro momento em que as poeiras cósmicas se agregaram para fundar a Terra, Jesus já era Espírito Crístico. Enquanto não interiorizarmos isto, não lhe vamos dar o valor que ele tem. Deste modo, se aceitarmos o Espírito que Jesus é e o trabalho que ele tem feito para conosco, para que nós possamos progredir em termos espirituais, se nós não aceitarmos isto nos nossos corações, não iremos nunca compreender a grandeza de Jesus. E que ele nos continue a abençoar nesta noite, derramando neste espaço um pouquinho daquilo que é o seu magnânimo amor. Que ele nos abençoe.